Olá, meus amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui para mais um programa Conexão Campo Cidade. E numa semana que promete ser a semana mais fria aí do ano, né? Então, vamos ficar antenados aí com esse frio, que isso pode trazer problema para nossas culturas aí de inverno. Vamos ficar atentos, tomara que o frio não cause danos para nossas culturas e para esse segmento que já sofreu muito com outros problemas. E hoje nós teremos aqui um convidado de honra. Nós vamos estar recebendo aqui hoje o Gustavo Schanka. O Gustavo, ele é o assessor adjunto da FAO aqui no Brasil, ele representa a FAO aqui no Brasil, e nós vamos conversar bastante com ele sobre toda essa questão conjuntural da produção de alimentos, da competitividade do agronegócio brasileiro em relação às questões globais. Então, temos assuntos muito quentes aqui para esquentar aí a nossa discussão e o nosso programa. E se você curte o nosso programa, bote um like aí, compartilhe com seus amigos, ajude a gente a divulgar o programa para que ele se torne cada vez mais ouvido, assistido e conhecido. Gustavo, eu quero começar o nosso debate hoje fazendo uma pergunta fácil para você. A minha pergunta é o seguinte: a guerra no leste europeu entre Ucrânia e Rússia fez com que houvesse uma redução grande da oferta de trigo no mercado global. E, além desse fato, houveram quebras de produção do trigo na China e na Índia. E agora a Índia acaba de declarar, nesse final de semana, que vai proibir a exportação de trigo por questões de segurança alimentar. Há uma semana atrás, eu vi notícias de protestos já no Egito, em alguns países da África, por dificuldade de abastecimento e falta de alimentos. Como é que você vê esse contexto aí de insegurança alimentar? E eu perguntaria a você, o que a FAO tem feito para minimizar isso? E o que nós, brasileiros, podemos fazer para potencializar esse abastecimento global de alimentos, aí não só do trigo, mas eu diria a todos os níveis de alimentos? Olá, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Eu estou aqui Marcelo, muito contente de participar do Conexão Campo Cidade, junto com a Letícia, junto com o Tejon. Eu assisto sempre o programa, estou sempre conectado e me sinto em casa aqui. Então, primeiro é agradecer muitíssimo a essa participação e essa oportunidade de estar aqui. O segundo ponto, você tem toda a razão. O que se fala hoje na FAO foi a tempestade perfeita. O que significa a tempestade perfeita? Antes da Covid, nós já tínhamos aí 2.6, que é a mudança do clima e conflitos que causam a insegurança alimentar no mundo. Há 10 anos já a situação da insegurança alimentar no mundo vinha caindo. O que é a FAO? A FAO é uma organização das Nações Unidas, não é? Especializada em alimentação e agricultura, e a FAO monitora a situação da insegurança alimentar, da pobreza rural, da produção agrícola no mundo. Não é? E nós víamos aí, eu me sentia muito orgulhoso por trabalhar na FAO, que os índices de insegurança alimentar no mundo estavam caindo. Não é? De 10 anos seguidos, caíam, aumentava a população e caía o número de famintos no mundo, das pessoas em extrema gravidade de fome, que são aquelas que, pelo menos uma vez no dia, deixam de comer, não por uma opção de um regime ou uma opção religiosa. Não tem o que comer. Não é? Isso é muito grave. Mas esse número tinha caído. Já em 2014, 2015, essa curva para de cair e começa a aumentar. Então, nós vimos aí que algumas justificativas são os conflitos. Então, a gente viu aí muitos migrantes, já depois de 2013, indo para outros lugares. Então, o conflito, não é? Causa fome. E outra, não é a nossa região da América Latina e Caribe, mas outras regiões sofrem também com a mudança do clima, o que causa aí seca, uma situação muito
ruim para a agricultura. Então, aumenta o contingente de pessoas que deixam de produzir para precisar de alimentos. E aí veio a Covid, que é o terceiro C, não é? Já uma crise mundial aí, econômica, que aí vem com a desigualdade, as pessoas se alimentam quando tem dinheiro, principalmente na nossa região, né? Elas precisam de renda para se alimentarem, e agora vem também queda, um pouco, como se foi falado aí, em algumas commodities mundiais, e essa guerra em 2 países aí que são grandes produtores e exportadores de alimentos. Então, foi a crise perfeita se deu. E se mostrou aí que há 32 anos não se teve uma alta tão grande de alimentos, né? Isso impacta o mundo inteiro, né? A FAO tem se preocupado muito e trabalhado de que forma se pode mitigar essa situação, né? Mitigar a primeira, uma das mitigações é a paz, né? Precisamos de paz, né? Para poder alimentar o mundo, precisamos de paz. Uma segunda forma de mitigação, agora imediata, é tentar criar políticas agrícolas para esse enfrentamento, né? Enfrentamento dos países, apoiar os países que possam continuar produzindo, planos emergenciais de produção, planos emergenciais nos países que estão mais em dificuldade para se produzir, tentativa de apoiar esses países em conseguir recursos e financiamentos internacionais para aumentar essa produção, para continuar se produzindo e diminuir o impacto dessa insegurança alimentar, né? No Brasil não é o caso. O Brasil é um país forte, é um país que conhece a agricultura, é um dos maiores produtores da agricultura, mas a falta aqui justamente para monitorar as políticas de segurança alimentar, apoiar também nas políticas de apoio aos agricultores familiares, aos pequenos agricultores, aos agricultores que produzam de forma sustentável e que garantem a segurança alimentar no mundo, é muito importante, né? Também se saiu agora alguns relatórios sobre a situação da produção de grãos, não é? Se produziu 2,8 milhões de toneladas de grão no mundo, 0,8% a mais do que o ano passado. Mas essa produção não será suficiente para alimentar esse mundo, não é? Então, nós estamos aí num grande impasse. O Brasil joga um papel importante, e eu gostaria de debater isso, porque o Brasil, além de produzir, ele pode ainda produzir mais, pode, como falou semana passada, ou semana retrasada, o presidente da Embrapa, dobrar a sua produção de trigo, isso é muito importante. O trigo é um dos principais produtos que estão necessitando no mundo, não é? E isso faz com que o Brasil aí tenha, nesse momento, um papel importante para a segurança alimentar mundial. É uma missão muito nobre dos agricultores brasileiros e da agricultura. Mas tem alguns gargalos, e esses gargalos nós vamos ter que enfrentar, né? Tem um gargalo dos fertilizantes, tem um gargalo do comércio, que está um pouco desestruturado com essa guerra, né? Então, temos que ver como o mercado vai reagir. Mas tem que ser rápido, porque a fome não espera. Letícia? Gustavo, queria te perguntar um pouquinho sobre os índices de desperdício de alimentos, né, da lavoura até a mesa do consumidor. Eles são muito elevados, né? Temos aqui 30% de cereais, 45% de frutas, 20% de óleos, e assim vai. Eu gostaria de saber quais as estratégias da FAO para mitigar esse problema, porque já ajudaria, a eliminação do desperdício já ajudaria em uma parte, né, para essa alimentação e o preço chegar para o consumidor. O cálculo que se faz hoje, claro que é tudo teórico, não é? É impossível, com a logística e com a situação. Do que se perde e desperdiça de alimentos no mundo, dá para alimentar o número de famintos que existem no mundo. E a perdas e desperdício, ela tem 3 dimensões. Uma dimensão econômica, porque você poderia não desperdiçar esses alimentos
e você ter esses alimentos disponíveis, com isso eles se estariam mais baratos no mercado, possibilidade de alimentar mais pessoas, não é? Então, tem aí uma perda econômica importante nessa temática. O segundo é ambiental, são gigatoneladas de CO2 na atmosfera e também de gás metano, que é importante para a questão do efeito estufa. E tem o terceiro plano, que é o plano humano, das pessoas com fome e se desperdiçar esses alimentos, não é? A FAO lançou aí uma grande campanha, tem um software que ajuda as instituições a poder não desperdiçar esses alimentos, como monitorar o desperdício de alimentos, mas não é fácil. Quer dizer, em escala mundial, onde a FAO trabalha, isso não é fácil. Aí existem alguns caminhos. Um é a própria, que é o principal, é você tentar mobilizar a sociedade e educar a sociedade, porque é o maior onde você tem a perda, que é a produção, até chegar no momento que você vai vender esses alimentos no centro. Essa é pequena, não chega a 15%. A grande porcentagem da perda e desperdício está no desperdício, que é do momento em que você está no mercado, esse produto, e vai até o consumidor final, até a casa dele, até onde ele joga na lata do lixo, nos restaurantes, onde seja. É aí que você tem que ter uma campanha, informações, capacitação, conhecimento das pessoas de que é importante não se desperdiçar esses alimentos, é importante para o mundo e para a humanidade, e que é um dever nobre nosso poder não desperdiçar esses alimentos e ajudar. Um segundo ponto são as políticas nacionais. Então, ajudar os países a criarem políticas que facilitem a doação de alimentos, que possam aí facilitar aquele que doa, não é? Facilitar a logística da doação desses alimentos que são perecíveis e vão se desperdiçar. Então, tudo isso são políticas importantes nos países para que eles possam... Tem várias experiências no mundo. Tem a experiência americana de bancos de alimentos, tem experiência na Europa, tem experiência na África, tem várias experiências importantes hoje que ajudam a reduzir e diminuir. É um grande problema, Letícia, que nós temos que conviver e cada vez mais tentar apoiar e ajudar como resolver esse problema de desperdício, principalmente. Tudo passa pela educação mesmo, né? E essa campanha tem essa campanha de educação? Existe não só a campanha de educação que a gente trabalha, que a gente chama do advocacy, não é? Mundial, não é? Tem alguns softwares, modelos digitais que a gente apoia os países, as instituições, não desperdiçar os alimentos. Tem um apoio também às instituições que trabalham contra o desperdício, que não são poucas, são muitas, não é? Tem um trabalho muito bom do Sistema S, SESI, SESC, SENAI, contra o desperdício de alimentos, que não é só educação, mas também doação direta, apoio direto à doação de alimentos às famílias que precisam, não é? Tudo isso é muito importante. João? Muito bem. Gustavo, seja bem-vindo. Eu estou aqui com também 38 alunos internacionais do nosso programa da Audência, lá de Nantes. São jovens de 19 países diferentes. Pedi que eles pudessem assistir o nosso programa hoje. Não falam português, estão tendo aula, mas vão se virar. Alguma coisa eles vão entender desse programa nosso lá da Audência Business School, lá de Nantes, França, onde nós procuramos formar uma juventude, como nós estamos chamando de ACOs, Agribusiness Chief Officers, porque se não houver a gestão da cadeia produtiva, você não gera a riqueza, não gera o alimento. Mas, meu caro Gustavo, nós nunca precisamos tanto da FAO como hoje, porque planos, ideias, campanhas, desde que eu me conheço, elas existem. Existem ações bem feitas, existem coisas... Na história, Norman Borlaug ganhou o Prêmio Nobel da Paz como agrônomo que saiu pelo mundo promovendo a possibilidade que em todos os países existia para fazermos alimento. Inclusive, vindo ao Brasil, quando ele viu o Cerrado brasileiro, ele falou, se produzirmos alimentos nos cerrados, nós seremos o maior país do mundo produtor. Norman Borlaug.
E ele criou alguns seguidores espetaculares aqui no Brasil, ministro Cirne Lima, Alisson Paulinelli, com quem eu tive também a sorte de hoje de manhã participar de uma conversa com ele. Portanto, nós estamos sentados numa riqueza planetária. Existem 600 milhões de agricultores aproximadamente no planeta Terra, sentados em cima da Terra. Desses 600 milhões de produtores, 500 milhões são pequenos e vivem na subsistência e passam fome. No Brasil, Alisson Paulinelli, falando com ele de manhã, ele falou: Tejon, o censo de 2017 foi cruel. Revelou que a tecnologia só está chegando em cerca de 800 mil produtores brasileiros. E que 4,5 milhões de produtores do Brasil são famintos, palavra que o Alisson usou. Então, é uma coisa que eu queria clamar e perguntar ao Mafal: não está na hora de um plano mundial da alimentação, onde a gente possa olhar toda essa oportunidade de riqueza, onde já existem. Você imagine, se no Brasil falamos de 4,5 milhões de pequenos agricultores na subsistência, praticamente tendo uma renda mínima ridícula, com seus dependentes, formam ali 25 milhões de brasileiros. Se esse pessoal passar a produzir, nós vamos colocar gente na produção e gente no consumo, atingindo espetacularmente o grande problema da fome no mundo. Então, a pergunta que te faço, Gustavo: o pessoal na área de ração animal, o Roberto Bettencourt, ele representa lá o Brasil no Instituto, no IFI, Instituto do Food Industry Federation, né? E é o pessoal da área de ração animal. Eles estão organizando, nesse Instituto da Ração Animal, um planejamento mundial com relação a diminuir a insegurança da comida para os animais. O que você me diz, meu caro Gustavo, não estava na hora realmente de um plano mundial com metas, objetivos, convocação dos países e praticamente um comprometimento dos países a aumentar este nível de segurança dos alimentos, cada país responsável pelas suas metas? Isso aí só vai gerar dinheiro, só vai gerar renda. Isso é bom, isso é oportunidade. Eu acho que tem muita... E paz, como diz o Roberto. Aliás, o Roberto Rodrigues, infelizmente, não está aqui hoje. Ele está clamando aqui no Brasil, clamando. Precisamos de um plano safra de guerra. E plano safra de guerra não é mais um plano safra, é colocar dinheiro, é colocar recurso, e não é deixar na conta do agricultor a responsabilidade. O Biden está pedindo uma segunda safra nos Estados Unidos e está colocando grana, está colocando dinheiro. Quem vai correr o risco não é o agricultor. O agricultor não pode correr risco, porque ele está na incerteza total. Portanto, não falta um plano, uma convocação, uma responsabilidade da sociedade com relação a esta coisa indigna. Seres humanos passando fome, seres humanos com insegurança alimentar. É indigno. Eu fiquei emocionado hoje de manhã com o Alisson ao ouvir ele disso. Gente com terra faminta. Por quê? Tecnologia não chega. Estão fora da tecnologia. Então, imagine o que nós podemos fazer para, no caso do Brasil, dobrar a produção, irmos para 500 milhões de toneladas de grãos, 600 milhões. Imagina o que nós não podemos fazer neste país que Norman Borlaug enxergou. Aqui vocês vão alimentar o planeta se domarem, por exemplo, um bioma, que era o caso, o bioma do Cerrado, que há 40 anos atrás o pessoal falava terra no Cerrado nem dada nem herdada. Olha aí onde a gente pode chegar e imagina o que nós não podemos fazer aqui no país. Portanto, Gustavo, sinto necessidade de uma liderança, de um comando para essa indignidade que é insegurança de alimento para os seres humanos num planeta que está sentado na riqueza e não precisa viver a pobreza e a miséria. O que você me diz aí do papel da FAO nesse momento, caro Gustavo? Ô, Tejon, você sempre muito perspicaz e muito profundo no que se fala. Eu me senti muito tocado quando você falou do Norman Borlaug. Eu tenho duas experiências com ele. Primeiro, o orgulho dele ter sido da FAO, não é? Onde, no período que ele ganhou o prêmio,
ele era da FAO, né? Então, ele fez todo o seu trabalho estando na FAO. E um segundo momento em que eu pude acompanhá-lo na sua última visita ao Brasil, visitando os Cerrados, e principalmente a Embrapa Cerrados. E tive a oportunidade de almoçar com ele, sentar ao lado dele, onde ele disse, e eu dou um depoimento, né? Eu afirmo que o que eu disse e que o que eu trabalhei, depois do que eu estou vivendo e visitando por algumas vezes que eu já visitei, mas talvez a minha última vez, que eu estou certo. Não é? Então, ele acreditou e ele entendeu. Segundo dizer, um bom dia, cumprimentar todos os estudantes de Nantes. Bonjour, chers élèves, merci por nos assistir. Voilà. Então, isso é muito importante, a gente ter um time internacional que possa se comunicar, que possa estar conosco. E você tem total razão. E o ministro Roberto Rodrigues, não é? Ele tem aí uma consciência e uma fortaleza muito grande de dizer que é preciso, sim, um plano global, mas começar pelos países. A FAO, agora, com todo esse período de crise, nós recebemos as instruções do nosso diretor-geral para todos os escritórios da FAO apoiarem os governos brasileiros, os governos em que eles estão, as suas commodities, né? Um país, uma commodity, e ajudar os seus planos safra, os seus planos de ação. Mas o Brasil tem muito, porque o Brasil tem uma experiência muito grande de plano de ação. Colocar de recurso na agricultura sempre teve retorno, né? Nunca foi uma coisa que foi jogada fora, né? Na agricultura séria, nos planos de agricultores, e hoje os agricultores brasileiros estão cada vez mais profissionais. Então, urge imediatamente, não só para um ganho do Brasil como um dos principais exportadores de commodities no mundo, não é? E com isso um ganho econômico nesse momento agora, mas também por uma causa nobre, que é ajudar os países que estão com fome e o mundo que está com fome e que vai precisar. Então, é mais do que necessário esse trabalho e nós estamos prontos a ajudar com a nossa capacidade técnica. No entanto, o Brasil tem uma capacidade técnica muito grande. Tem o seu Ministério da Agricultura, tem as universidades, tem as Emateres, tem a Embrapa, os institutos de pesquisas estaduais, tem a iniciativa privada, que hoje, não só a iniciativa privada grande, mas as startups brasileiras hoje do agro são fantásticas, tem uma lição para o mundo incrível a lidar, são todas essas que vão ter que compor esse arranjo institucional ou arranjo, né, de modernização, ou um grande arranjo de um plano safra que possa aí, dobrar a produção de alimentos de forma sustentável, porque nós temos essa tecnologia, né, de forma sustentável, e isso é muito importante. E o segundo é esse grande alerta também do ministro Alisson, não é? Desses agricultores aí no mundo, 500 milhões de agricultores que estão fora do mercado, são agricultores aí periféricos, agricultores de subsistência que talvez estejam vivendo aí com menos de $2 por dia, estão na linha da pobreza. Não é? É muito importante que se tenha em conta nesses planos a inclusão dessas pessoas, porque eles serão, além de produtores de alimentos, também consumidores, para reaquecer esse mercado. Eu sei que é muito difícil. Nós já tivemos isso, nós estávamos conversando, né? Nós já tivemos uma primeira revolução, né? A Revolução Verde, agora é uma revolução sustentável, né? Produção mais com menos, de forma sustentável. São conhecimentos em que os agricultores têm. Alguns agricultores não estão conseguindo essa tecnologia, não estão abarcando, não tem como conseguir, não tem como chegar, não tem recursos. Não é? E nós já estamos entrando na terceira fase dessa tecnologia, que é a digitalização, Tejon. A digitalização da agricultura, assistência técnica, tudo pela digitalização, pelo app. É importantíssimo a administração das suas propriedades, da sua produção, do seu valor, do conhecimento de mercado. Isso é uma revolução que está se dando no mundo inteiro.
O Brasil está na ponta, mas tem outros países também na ponta, quando a gente conhece um pouco o caso da China e outros casos aí da revolução de digitalização da agricultura, é incrível. O modelo de produção, o modelo de venda direta, é uma situação que tem que entrar. Então, tem um grupo muito atrás que tem que se aproximar, né? Tem que se aproximar e tem que se criar aí verdadeira... e aí eu vou me permitir, ministro Roberto Rodrigues, de utilizar a sua palavra, uma verdadeira, um mutirão de guerra, um plano de guerra rápido, porque tem que ser rápido, nós não podemos demorar, tem que ser rápido incluir essas pessoas, para não ter conflito, para não ter problema, tem que ser rápido incluir agricultores, tem que ser rápido para a execução desse plano. Ô, Gustavo, uma coisa que a gente fica triste quando a gente pega tudo isso aqui que a gente está conversando é que quem tem a caneta na mão para fazer o cheque ou para autorizar um programa ou para desenvolver uma estratégia ou para fazer um plano, ele espera o avião quase bater na montanha para tomar essa decisão, né? E nós estamos falando isso aqui, e você, pelo que eu entendo, concorda com a gente, que precisa desse plano de guerra, que a gente estava falando aqui em termos brasileiros, mas hoje precisa ser a nível global. E as coisas, cada dia, quando você abre a mídia e vai lendo as notícias, e você vai montando o quebra-cabeça dentro da sua mente, todas as notícias que saem só agravam a situação, né? A gente vem de uma pandemia, aí começa esse conflito, aí vem seca, vem geada, e aí os problemas de oferta, e aí está faltando trigo, e aí os países estão proibindo, os países produtores que têm condição de abastecer o mundo por questão de segurança estratégica, estão pensando primeiramente no seu povo, para depois alimentar o povo do outro lado do mundo, né? Então, a gente tem uma situação aí bem complexa. Eu queria até que se atualizasse para mim, eu tenho aqui uns dados, que em 1820, 84% da população da Terra vivia na linha da pobreza. Quando chegou 1981, quer dizer, 161 anos depois, apenas 44% da população mundial vivia na linha da pobreza. E agora, em 2020, o dado que eu tenho era um pouco mais de 10% estava na linha da pobreza. Então, isso vinha caindo, como você mesmo disse no começo do programa, a partir de 2015 voltou a subir, né? Então, na sua sensibilidade, quantos por cento hoje da população global estaria na linha de pobreza? E quando que as autoridades globais vão acordar para sentar em volta de uma mesa e fazer um plano global para duplicar, triplicar aí a oferta de alimentos no mundo para acabar com esse problema? Porque, poxa, a gente fica preocupado, ao mesmo tempo que a gente está preocupado em amanhã fazer um programa desse aqui que nós estamos fazendo no metaverso. Outro dia nós estávamos discutindo aqui para a gente fazer esse programa no metaverso, né? Só que quando você escuta que tem esse tanto de gente passando fome, você fica triste, porque você fala assim, poxa, então será que eu tenho direito de pensar em fazer um programa desse no metaverso? Ou eu tenho que primeiro me preocupar em resolver o problema da fome, que é uma coisa muito grave? Marcelo, você teve tempo, são muitas questões, não é? E você pegou questões aí muito importantes. Eu não tenho aqui comigo agora esses dados da linha de pobreza, mas a última vez que eu vi, eu não tenho os dados recentes, nas publicações da FAO, estava girando em torno disso, 10% da população está na linha de pobreza. O que é a linha de pobreza? É aquela pessoa que vive com menos de $2 por dia.
Essa é a linha de pobreza mundial, né? Ou seja, R$10 por dia, né? Às vezes aumenta, né? Agora com a crise vai aumentar certamente, guerra e tudo mais, isso vai aumentar. Essa linha de pobreza ela só é resolvida com uma questão, melhoria econômica, melhoria de vida e melhoria econômica. E a agricultura é um motor, né? E aí é que está. Essa linha de pobreza é onde estão concentrados os pobres no mundo, são em países em desenvolvimento. E nos países em desenvolvimento, onde está o motor da economia é a agricultura, é a produção de alimentos. Não tem muito conhecimento tecnológico, ou grandes empresas e indústria de ponta, isso está em outra região. Então, a agricultura e o apoio aos agricultores é uma forma de você diminuir a pobreza no mundo e dos países diminuírem a pobreza no mundo e fazer aumentar a economia no mundo. Diminuindo a pobreza, você tem mais renda, você tem menos fome. Você diminui também a insegurança alimentar no mundo. Então, aí nós voltamos ao Tejon, nós voltamos ao ministro Adas Poliminelli, ao ministro Roberto Rodrigues, de que é necessário aí um tratado de guerra, um esforço de guerra para você jogar essa grande população hoje no mundo, que está em países em desenvolvimento, na linha da pobreza, e que estão na agricultura, a produzir alimentos e a melhorar a sua produção e produzir de forma tecnológica, dar emprego, dar sustentabilidade. Gustavo, se você me permite, sim, por exemplo, um dos nossos internautas, o Rodrigo Maranhão, enquanto você falava, escreveu, e eu peguei uma coisa genial, por exemplo. O Rodrigo, ele escreveu aí: olha, nós aprendemos a fazer palma forrageira no Nordeste. Palma forrageira no Nordeste permite que milhões de pequenos agricultores sejam viáveis economicamente, né? Então, eu só queria dar esse parênteses. Quando você mencionou o Norman Borlaug, puxa vida, o Rodrigo Maranhão, que está com a gente, falou: olha, nós sabemos fazer palma forrageira, e palma forrageira é água, significa viabilizar pequenos produtores do Nordeste brasileiro, e aí você vai encontrar lá, e já tem iniciativas de fazer queijo, de fazer manteiga, de fazer biscoitos, uma série de coisas que permitiriam esses pequenos participarem do mercado. Mas fica aqui o registro do Rodrigo Maranhão, nosso internauta. Muito obrigado pela tua observação aqui. Rodrigo, a gente que viaja um pouco para conhecer as regiões do Brasil, Nordeste, a gente encontra aí as soluções tecnológicas, as experiências bem-sucedidas, as boas práticas inexistentes hoje para a agricultura tropical e que são possíveis para se levar para o mundo inteiro. Então, também tem uma outra responsabilidade do Brasil, que é o seu conhecimento tecnológico para ajudar a fome no mundo. E essa capacidade que se encontra hoje pelo Brasil inteiro, em todos os seus biomas, em todas as suas regiões. Eu gostaria de dizer uma coisa que não está no debate, eu não sei, Marcelo, Tejon, Letícia, se vocês me permitem. A FAO tem os seus objetivos estratégicos, né, que são hoje os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são 17 no mundo. Então, antigamente, nós tínhamos uns objetivos estratégicos específicos para a FAO, mas hoje a ONU é uma só e nós temos um só objetivo estratégico, são os ODS, né? Os objetivos estratégicos. Com alguns, claro, mais próximos à identidade da agência, como é o caso da FAO, com agricultura, fome zero, gestão de água, produção sustentável. Mas nós temos um lema, atualmente, com o nosso diretor-geral, que ele estabeleceu algum lema na FAO. E eu sempre gosto de falar desse lema, né, que é um lema que a gente tem aí. Eu acho que os produtores brasileiros, todo mundo poderia aí entender com muito mais facilidade como é que a gente tem que ver o mundo no futuro, né? E são quatro temas que nós chamamos de melhores, os melhores, né? Melhor produção, produzir mais com menos, melhor nutrição, isso significa saúde, não é? Melhor ambiente,
Então, é um mundo vivendo no melhor ambiente de paz, um melhor ambiente também sem poluição, um melhor ambiente para todo mundo. E o último é uma melhor vida para todos. Isso aqui é muito importante. Hoje nós temos isso como lema e como meta no mundo hoje que está nessa crise global, né? E nós temos que sair dessa crise. E o Brasil tem uma importância muito chave nessa crise global, não só por produzir alimentos, mas também pela sua liderança regional, pela sua liderança como um país importante, né, que produz muita renda no mundo, está entre as maiores economias do mundo, tem muito a dizer e muito a contribuir com um mundo de paz e melhor. Gustavo, queria te perguntar... Fala aí, Letícia, fala aí. Estamos falando sobre esses pequenos produtores, né, que a gente conversou, e esses dias eu estava pensando aqui, queria, na verdade, uma opinião sua, né? Tem tantas regras de ESG e as exigências internacionais de sustentabilidade em relação ao desmatamento, regras sanitárias e tanta coisa que estão impostas, né, ao Brasil. Como é que a gente vai fazer para não alijar desse processo esse pequeno e médio produtor? Porque ele não está conseguindo se adequar, né, nessa legislação ambiental, a essas tecnologias que vocês comentaram. Então, acho que são muitos pontos, e aí fica a pergunta, onde é que está o S, né, o social? Se a gente tirar do processo os pequenos e os médios, a gente, teoricamente, não está atingindo, né, o objetivo do S. Então, queria uma observação sua aí, se a gente vai criar um problema de apartheid rural, ou se tem solução, alguma solução. Olha, eu tenho algumas questões sobre isso. O primeiro que eu queria dizer, Letícia, eu acho que vocês dizem todo o tempo, no programa de vocês, quando eu assisto e tal, é de debate. Os agricultores brasileiros, o agro brasileiro se comunica mal em termos do que ele produz de forma sustentável, né? Então, tem uma questão de comunicação. Existem tecnologias, uma grande parte dos agricultores brasileiros utilizam essas tecnologias sustentáveis, existem acordos e leis brasileiras, o CAR é uma delas, apesar das dificuldades dos agricultores se adequarem, é um grande ganho no mundo, não é todo país do tamanho do Brasil, ou mesmo pequeno, de agricultura tropical, que tenha essa sofisticação e essa capacidade de você ter um instrumento como esse de preservação, de produção ambiental, né? Então, eu não vejo, Letícia, um problema nas normas. As normas internacionais, muitas vezes, elas podem estar envolvidas aí em disputas comerciais, não é? Em que aí tem um problema. Eu entendo em que existe talvez uma facilidade maior aos produtores maiores se adequarem às normas, não é? Se adequarem a essas normas, mas eu entendo também que há um caminho aí até importante para os pequenos, os médios agricultores, aqueles ainda que não estão tecnologicamente capazes suficiente de usar tecnologia, de ter recursos para isso, de se adequarem. Mas aí é que está, tem que ter programa, tem que ter política, tem que ter recursos para essa adequação, e você incluir a todos têm que estar juntos, né? Não adianta andar sozinho, temos que incluir a todos, e a gente sabe que quando se inclui, se ganha em termos de produção, de competitividade, de alcançar maiores mercados mais diversificados, né? Tudo isso se ganha, é um ganha-ganha a todos. Ô, Gustavo, nós temos aqui agora alguns outros assuntos também para a gente debater, e você fica aqui conosco para a gente falar, e depois essas questões nós vamos trazer você aqui em um outro momento para aprofundar ainda mais, porque esses temas são de grande relevância, de grande interesse para todo o nosso público, e nós queremos retomar isso com você mais uma vez aí nos próximos dias. Eu queria colocar aqui agora, gente, a mídia publicou hoje uma pesquisa do IBGC,
do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, juntamente com a KPMG, a consultoria internacional KPMG, uma pesquisa muito interessante, feita com mais de 300 grandes agricultores, quer dizer, que está naquele público de 0,5% aí que entrega 52% da produção brasileira, que só 31% dos agricultores e pecuaristas de grande porte têm plano de sucessão. Então, vejam alguns dados. Eles disseram também na pesquisa que 47% das decisões são tomadas pelo principal sócio e ele não ouve ninguém. Ele toma a decisão e pronto. Né? 55% das empresas não têm acordo entre sócios. Então, é feita a empresa, tem lá uma sociedade, mas não tem acordo. Aí, 85% das pessoas acham que governança é muito importante, mas não praticam. Então, eu poderia citar aqui uma infinidade de dados. 33% estão preocupados porque pode aumentar a burocracia da empresa, 32% acha que vai aumentar os custos administrativos e etc. Bom, o que eu queria colocar para vocês? Nós temos uma carência de gestão dentro do agronegócio muito grande ainda. Quer dizer, nós estamos falando aqui de 300, uma pesquisa com 300 grandes empresários rurais. E a gente vê a lacuna aqui de exemplos de alta eficiência de gestão. Aí eu pergunto para vocês, vocês já pensaram se todos os empresários do agronegócio se sensibilizassem por aperfeiçoar seu processo de gestão, o que não ia acontecer com o agronegócio brasileiro? Em termos de multiplicação, de geração de riqueza, porque muita riqueza está sendo gerada, mas está sendo desperdiçada por não ter as ferramentas essenciais de gestão. Isso volta na temática do que a gente fala aqui, né, Tejão, que dentro da porteira o agricultor brasileiro faz um bom trabalho, né? Conhece as práticas, a gente já ultrapassou grandes muros aí da tecnologia e etc. Mas a visão para gestão e profissionalização ainda está defasada, né? Muitos trabalham ainda também na física e grupos familiares e famílias, né, trabalhando juntos sem esse interesse ainda na gestão. Mas eu acho que não tem outra saída. Se a gente é profissional, se a gente quer ser grande, a gente tem que saber contar, medir esses números, ter opiniões diferentes, investir em marketing, investir em outras áreas também, que não só a área técnica, né, para fora da porteira. Bom, Letícia, Marcelo, sem dúvida a gestão é sagrado, né? Aliás, o Peter Drucker tinha uma frase maravilhosa, ele dizia, não existe país subdesenvolvido, existe país subadministrado. Administração, gestão é fundamental. Mas seria interessante que a pesquisa também procurasse ver o nível do arrendamento no Brasil. Porque o que eu observo é um produtor médio e grande que tem uma má gestão ou que não tem sucessão, inexoravelmente ele vai ser arrendado. Cresce o nível de arrendamento. Por que tipo de produtor? O produtor que tem gestão. Ele fica de olho na área, gente que administra mal, começa a ter problema, ele vai lá, arrenda e, em seguida, o objetivo dele é adquirir a terra. Eu tenho um querido amigo que começou com 5.000 hectares, hoje tem 50.000 hectares, fazendo exatamente isso. De olho no cara que faz uma má gestão, Marcelo. Então, o cara que faz uma má gestão, ele está condenado. Ele está condenando os filhos, condenando a família, porque ele vai destruir tudo. Agora, aquela propriedade vai continuar produzindo na mão de outro. Portanto,
É uma pena, e, aliás, eu acho que valeria muito aqui alertas, a rede de distribuição, né, o pessoal do canal, olha, cara, tu está fazendo coisa errada. Para de fazer coisa errada, porque você vai fazer a tua família sofrer e o arrendamento está crescente. Eu só queria fazer uma pequena observação à questão anterior que a Letícia colocou sobre os pequenos. Letícia, 55% da produção brasileira passa por cooperados. A cooperativa é a organização ESG. A cooperativa é que faz todo esse trabalho de desenvolvimento tecnológico e inovação do pequeno. Sem cooperativa, esse pequeno não tem futuro. E é no cooperativismo, que, aliás, também, não é, Marcelo e Gustavo, tem que ser muito bem gerida, né? Profissionalmente gerida, profissionalmente com gestão, porque também é outra coisa. Se o produtor não tem gestão, vai para a RJ, vai para o arrendamento, na melhor das hipóteses, e vai vender. E se a cooperativa não for bem gerida, meu Deus, aí é uma coisa terrível para milhares, né? Para milhares de cooperados. Mas é isso, Marcelo. Sem Legal. gestão, esquece. Gustavo, quer comentar alguma coisa a respeito da gestão? Eu gostaria. A impressão, a impressão que eu sempre tive que o agro brasileiro sempre foi muito bem gerido, principalmente o agro que dá resultado, esse que é exportador, que bate esses recordes e tudo mais. E eu concordo com o Tejon, é aquele que não gere, porque a margem de lucro é pequena, os gastos, se você não tem nenhum controle, ou gere mal essa situação, esses ativos e essa situação que você tem, você não sobrevive e outros assumem o seu papel. Não é? Mas o que se foi falado no final é importante. A rede de proteção que é dada pelo cooperativismo é muito importante para você manter os agricultores, principalmente os pequenos, principalmente os médios agricultores, aqueles que têm menos proteção e menos capacidade de ir ao mercado e gerir. O grande desafio está poder levar essa rede de cooperativas bem-sucedidas que nós temos, principalmente no sul do Brasil, a regiões do Brasil, da América Latina, do mundo, que possam absorver, não é? Absorver esse conhecimento e absorver esse cooperativismo de sucesso. É dificílimo. Tem que ter paciência, tem que ter conhecimento, tem que ter dedicação, disciplina, não é de uma hora para outra. Mas é o nosso grande desafio. Um dos desafios para o agro brasileiro é esse, do sucesso do agro brasileiro. E principalmente os produtos que estão aí na beira de serem commodities, como é o caso da aquicultura, da fruticultura, né? Beira de commodities exportadoras, o cooperativismo está a chave desse futuro sucesso. Letícia, você está na região da Copercitrus, não está? Eu estou. Então, fala com o Degobe, com o Zé Vicente. Degobe, Zé Vicente, vamos levar a Copercitro para o Nordeste, para o Norte, vamos levar a Copercitro para o mundo, para a África, para a Ásia, porque os caras sabem fazer. Ali tem gente que é boa e sabe fazer. Verdade, Tejon. Eu tive esses tempos lá atrás com as crianças de São Paulo, de uma escola de São Paulo, que fizeram todas essas questões. E parece que 65% deles são pequenos e médios produtores. Então, eles estavam explicando como essa tecnologia, os grandes drones e também as alternativas de compra e venda, né, que os pequenos e médios têm no pool grande. A Copercitrus faz um ótimo trabalho. E ela está subindo, viu, Tejon? Não vai ficar restrita aqui, não. Tem notícias que ela está indo. O Degobe e o Zé Vicente sempre assistem aí o nosso programa. Um abraço para eles. E eu queria, só para fechar esse assunto da gestão, pedir aos empresários rurais que estão nos assistindo, né, que se sensibilizem para essa questão. Existe uma avenida de oportunidades fantásticas aí para a evolução nessa área e basta começar a mexer. Não é bicho sete cabeças. Isso é igual quando você está sedentário e um dia você se toca que você precisa fazer exercício, atividade física para você ter mais saúde, mais vigor, mais disposição física e mental, e aí você adota o exercício na sua vida. Aí você começa a
fazendo uma caminhada, depois você começa a trotar, depois você começa a correr, depois você já quer correr 5 quilômetros, depois 10, depois a meia maratona, a maratona, e aí não tem fim isso, tá? Então, o importante é cair a ficha. Então, eu peço aos empresários rurais que estão nos assistindo e aqueles que irão nos assistir depois, espero que a ficha caia, que vocês se motivem para aperfeiçoar os modelos de gestão para que você tenha, com certeza, um negócio mais seguro e mais rentável e sustentável para o futuro, para você e para sua família. Letícia, pois não, Tejon? Eu tenho visto, Marcelo, a juventude, viu? Eu tenho visto a juventude que vai estudar, etc., nem necessariamente agronomia ou veterinária, zootecnia, vão estudar outras áreas, retornam para o campo com uma visão muito boa de gestão, viu, Marcelo? Eu acho que tem, e não só a brasileira, estou vendo isso no mundo, no nosso programa com audiência, jovens do mundo todo, fazendo Master Science, fazendo pós-graduação, e eles retornam com uma ótima consciência de gestão, Marcelo. Provavelmente a turma mais velha devia botar essa juventude para tomar conta do plano, da gestão, e as mulheres também, viu, Marcelo? As mulheres têm uma pegada para a gestão, olha, os homens que permitam que isso se desenvolva com mais naturalidade. Mulheres e jovens, Marcelo, acho que são seus principais aliados, viu? Com certeza, Tejão. Obrigado aí pelo complemento aí. Letícia, fala um pouquinho para nós, antes de começar o programa, a gente estava comentando um pouquinho sobre o relatório do USDA e o relatório da Conab aí sobre a produção global e produção brasileira. Trazer um pouquinho aqui para vocês, está longe dos 500 milhões ainda, viu, Tejão? Mas a gente ainda tem um belo de um caminhar aqui. Mas, de acordo com a Conab, a safra brasileira de grãos atingirá 270 milhões de toneladas, né, em 21-22, um aumento de 5,7% em relação ao período anterior. E teve um aumento de área de 5,2% na área plantada e 0,5% na produtividade. Alguns números das culturas, né, a soja já está 95% colhida e a previsão é de 123,9 milhões de toneladas, com uma queda na produção de 10,4%, apesar do aumento de 4,4% na área plantada. O milho tem a preocupação agora com as geadas, né, com essa forte massa de ar frio, mas estima que essa produção vai ser de 114 milhões de toneladas, um aumento de 44,4% na produção. 33% na produtividade. Então, temos uma grande safra de milho aí. No caso do arroz... Só um detalhe aqui, Letícia. Esse final de semana choveu aqui no Brasil Central, em muitas cidades, em muitas regiões. Então, existia uma preocupação aí muito grande com esse milho que estava em fase de pendoamento e granação. Então, essas chuvas aí desse final de semana trouxeram um alento muito legal aí para a produtividade da segunda safra. Pode seguir. Graças a Deus. Mas ó, cuidado que o Paraná, sul do Mato Grosso do Sul, sul de São Paulo, risco de geada e tem ali áreas de previsibilidade de prejuízo. Diz que agora, diz que essa noite que vem, né, vai ser 6 graus aqui, então estamos esperando. O Brasil, Barretos é sempre 40, então é uma boa diferença de temperatura. No caso do arroz, a colheita já está 91% e a expectativa da Conab é que produza 10,7 milhões de toneladas, uma queda de 9,1% em relação à safra passada. E o trigo, a gente teve um incremento na produção de 5,9%, 23,3% no feijão e 19,5% no algodão. Então, esses são os números da safra que eu brinquei, longe dos 500 milhões de toneladas ainda, temos ainda um desafio, né? Em relação... Só um detalhe aí, 270 milhões de toneladas, ainda está faltando 230 para a gente cumprir o projeto Tejon aí de 500 milhões. Não é meu, não. Projeto de muita... Não é, velho. Eu só estou sendo o veículo. Tem muita gente falando isso. O veículo da comunicação, pronto. Então, 500 milhões de toneladas menos 270, está faltando 230. Então, temos que crescer aí 45, quase que dobrar, né? Ainda estamos na metade dessa meta. Um pouquinho mais da metade.
Mais 100 milhões de milho é fácil. Mais 100 milhões de toneladas de milho é fácil. Milho, produtividade de 15 mil quilos por hectare, dentro das minhas épocas de agroséries, não é fácil, não é difícil de chegar, não. Depois tem que, onde guarda, seguro, tem outros probleminhas aí, mas produzir... Não, e agora, viu, Tejon, tem muita gente de olho no agro, né? Os bancos privados estão querendo financiar o agro, as fintechs, tem muita gente chegando aí. Eu acredito que gente para financiar vai ter. A questão agora é o juro, né? Que o juro ficou muito alto. Tem gente querendo cobrar 18%, 20% do agricultor. Ele não aguenta esse juro. E até porque o preço do fertilizante, o preço dos insumos, de uma forma geral, dos defensivos, subiu muito, né? Então,